Ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133 e o versículo 1. A palavra, o nosso devocional de hoje, é baseado no nosso novo tema da semana. Você sabe que toda semana, aqui na programação da Rede Novas de Paz, nós estudamos, abordamos um tema e a nossa vida é edificada. Deus tem falado poderosamente aos nossos corações, através de cada tema que o Senhor tem plantado no coração do anjo da igreja, o nosso querido pastor Francisco Técio. E o tema desta semana fala sobre males que podem nos conduzir a quebrar a comunhão com Deus entre os irmãos. Males que podem nos conduzir a quebrar a comunhão com Deus e entre os irmãos. E o Salmo 133 é um salmo que fala sobre a comunhão, a união. Aliás, isso é algo que tem que existir dentro de cada um de nós, porque não adianta dizer que servimos a Deus, não adianta dizer que amamos ao Senhor se aborrecemos o nosso irmão. Tem que haver koinonia. Koinonia é uma palavra de origem grega que significa, que define tudo isso, comunhão. A história diz que, inclusive, koinonia foi uma expressão que se tornou muito comum entre os cristãos, no sentido de companheirismo, no sentido de participação, no sentido de compartilhamento. Tudo isso significa koinonia, ou como a gente bem conhece, comunhão. E quando a gente se debruça sobre a Bíblia, a gente vai aprender que existem diversas formas de koinonias. A gente poderia falar, e acredito que essa semana vamos falar, sobre a koinonia na fé, a koinonia na amizade, a koinonia no espírito. Há diversas formas de comunhão ou de koinonias, de companheirismo, de participação, de compartilhamento. Isso é muito importante. E o objetivo desse estudo, nesta semana, é para também identificar e também vencer as fraquezas em nós mesmos, que possam nos conduzir a estar quebrando esta comunhão e não apenas falar que os irmãos devem ser unidos. Porque muitas vezes é fácil para mim, para você, dizer que os irmãos não vivem unidos, mas será que eu também tenho procurado viver unido com os meus irmãos? Porque esse é o objetivo do estudo, é identificar e vencer as fraquezas em mim. É isso que você temos que verificar, que refletir, porque não adianta só levantar o dedo e dizer, olha, o problema está ali nos irmãos. Não, será que eu também não sou o problema? Aliás, existe uma história, uma ilustração de origem judaica sobre dois irmãos, Não sei se eu já li aqui no quadro Histórias para Ouvir e Meditar. E essa história, essa ilustração fala de um solteiro e um casado que compraram uma terra e se tornaram sócios na produção agrícola. A história diz que eles combinaram que dividiriam a colheita meio a meio. Porém, um dia o irmão solteiro pensou: não é justo que meu irmão e eu dividamos igualmente os frutos, porque a família é numerosa. E diz a história, isso é uma história contada entre os judeus, que todas as noites, um pensou assim: todas as noites eu levarei escondido um saco de grãos do meu celeiro para o dele. Isso foi um dos irmãos que começou a pensar e disse para si mesmo: olha, todas as noites eu vou levar escondido um saco de grãos do meu celeiro para o celeiro dele. O curioso foi que o irmão casado pensou algo parecido.
O casado começou a pensar dentro de casa e disse: olha, não é justo que meu irmão solteiro receba a mesma quantia de grãos que eu, pois um dia meus filhos me sustentarão, ao passo que ele não terá ninguém que o ajude. Eu vou levar parte dos meus grãos em segredo para o celeiro dele. E diz a história que, com o passar do tempo, ambos ficaram admirados ao notar que, apesar das suas doações diárias secretas, porque nenhum nem o outro sabia, os estoques de cada um não diminuíram. Mas certa noite, o mistério acabou. Os dois se encontraram carregando os grãos para o celeiro um do outro. E ao entenderem o que estava ocorrendo, deixaram os sacos de mantimentos cair no chão e se abraçaram, chorando, emocionados, de uma forma demorada. E aí diz a história que eles perceberam quão felizes eram por viverem uma união fraternal e profunda. O Salmo 133 trata do mesmo tema dessa história. É um cântico de romagem. Em hebraico, os judeus chamam o Salmo 133 de Shirama Alô. E diz a história que Shirama Alô, ou Salmo 133, ou cântico de romagem, era algo que os judeus faziam juntamente com os peregrinos. Eles cantavam, adoravam a Deus com o Salmo 133, porque o povo estava todos juntos adorando ao Senhor. E diz a história que esse salmo foi composto cerca de 1000 anos antes de Cristo, quando Israel havia sido juntado junto a Judá, ou unido Israel e Judá, através do governo do grande rei Davi. Pelo menos acredita-se os historiadores que o Salmo 133 tem esse pano de fundo, quando Davi consegue juntar Israel, que estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. E depois que isso acontece, o Salmo 133 é escrito pelo salmista Davi. E os historiadores acreditam que foi depois dessa união dos dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul, Judá e Israel, sob o comando de Davi, assim que Saul morreu, quando Davi é coroado rei de Judá, diz a Bíblia que depois de 7 anos Davi foi elevado ao status de monarca do reino de Israel. E a história confirma que quando isso acontece, Jerusalém é instituída como capital nacional e centro religioso. A Arca da Aliança é levada para lá. E após anos de ruptura, de segregação, de divisão, o povo está novamente unido e adorando a Deus. E os historiadores dizem que eles cantavam o cântico de romagem, o Shirama Halô, era cantado, o Salmo 133, quando chegava os judeus do Reino do Norte, nas terras de Judá, no Reino do Sul, quando eles chegavam no pátio de Jerusalém, aquela multidão inteira cantavam: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o primeiro enfoque do Salmo 133, em algumas traduções diz: ó, quão bom e quão prazeroso é que os irmãos vivam em união. Ele fala da união fraternal, porque o que se percebe aqui, quando a gente se debruça sobre a história do Salmo 133, é que Davi não está falando simplesmente de um encontro numeroso de pessoas dentro de uma festa. Não. O que ele está falando aqui é que existe uma multidão de pessoas que estão vivendo em união. Isso não era algo passageiro, como um encontro social que, quando termina, um dá um tapinha nas costas do outro, dá um aperto de mão, faz votos de boa viagem. Davi está falando aqui
Quando ele diz, ó, quão bom e quão suave é, o quão prazeroso é os irmãos viverem em união, Davi está falando de algo perene, não de uma circunstância, mas de um estado. É por isso que esse texto aqui fala de figuras tão marcantes. Davi já começa aqui, o Salmo 133, com dois adjetivos. O primeiro deles é bom, que em hebraico é tov. Davi está dizendo, ó, quão bom, quão maravilhoso, quão importante, quão glorioso é. É isso que Davi quer dizer, que os irmãos vivam em união. E ele usa esse adjetivo, bom. Ó, quão bom. Davi está dizendo aqui que os irmãos devem valorizar essa união fraternal, porque isso é formoso, é precioso, é magnífico. Davi quer nos dizer, através do Salmo 133, que isso traz benefícios coletivos e benefícios individuais nesse vínculo fraternal. Davi está dizendo que isso tem que ser algo prático. E quando a gente começa a decifrar tudo isso, essas informações do Salmo 133, a gente percebe isso aqui colocado em prática pela igreja primitiva, lá no século I. Quando você abre Atos 2, você vai ver uma igreja colocando tudo isso aqui em prática que disse Davi no Salmo 133. E a gente percebe que essa união, esse entrelaçamento entre os irmãos, era algo tão espetacular que isso trazia só benefícios para a igreja em todos os aspectos. Quando você vai ler o Salmo 133 e fazer um paralelo de Atos 2, você vai ver que a igreja era tão unida, era uma igreja tão, poderíamos dizer assim, envolvida, as pessoas umas com as outras, que a Bíblia fala que eles dividiam tudo, a ponto de não faltar nada. Eles eram unânimes em tudo, nas orações, no partir do pão. Eles viviam na prática o que diz o Salmo 133. Porque aqui Davi usa dois adjetivos. O primeiro deles é que é bom, é agradável, é prazeroso, é magnífico, é precioso. Então, isso aqui é muito importante. É maravilhoso que eu e você entenda de que nós temos que viver em união, entendendo que para viver em união não significa dizer que não teremos problemas na nossa caminhada cristã. Claro que teremos. Viver em união não significa dizer que a vida vai ser um mar de rosas, não. Não. Davi diz que é bom, usa esse primeiro adjetivo, depois ele fala prazeroso, em hebraico é naim, mas é preciso que a gente entenda que mesmo a união sendo boa, prazerosa, são os dois adjetivos, ou agradável em algumas traduções que Davi se utiliza, não significa dizer que a gente vai ter um mar de rosas pela frente, como é uma união de um homem e uma mulher. Perceba que um casamento nem sempre é só um mar de rosas. Vai chegar momentos que você vai olhar para ela e ela vai estar de cara feia. Vai chegar momentos que você vai olhar para ele e ele está de cara feia, né? Isso é normal. O que não pode é a gente agora querer achar que por alguma falha, por algum erro do meu irmão, eu tenho que ficar de cara feia com ele, eu tenho que rivalizar com ele, eu tenho que ser inimigo dele. Problemas nós sempre teremos. Nas relações interpessoais, sempre vai haver problemas. Ora, nós temos problemas dentro de casa, com o marido, com a mulher, com os filhos. Imagine dentro de uma comunidade cristã, onde muitas vezes você não concorda com o que eu penso, eu também não concordo com aquilo que você pensa, mas nós temos que entender que nós estamos ligados pela koinonia. Nós vivemos em comunhão. Nós temos que compartilhar, porque é isso que koinonia significa em grego. É companheirismo, é participação, é compartilhamento. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união é baseada nisso, no companheirismo. Essa união é baseada nessa troca
entendendo que eu amo você, você também ama a mim, mas nós temos falhas, nós somos falhos. E se você falhar comigo, não é motivo para que eu possa, a partir de hoje, dizer eu não quero mais graça com o irmão, eu não quero mais conversa com o irmão. Não, nós temos que aprender, irmãos. E Paulo fala isso de uma forma maravilhosa. Paulo diz, suportando uns aos outros. Suportando. Você tem procurado suportar o seu irmão? Porque eu quero dizer para você que não querer comunhão com o irmão significa dizer que você também não tem comunhão com Deus. Porque se eu não quero ter comunhão com o meu irmão, significa dizer que eu também não ando em comunhão com Deus. A palavra do Senhor nos diz isso. Em 1 João capítulo 1 e o versículo 3, o texto diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Resumindo tudo, a nossa comunhão começa com a comunhão que temos com Deus. Ora, se eu tenho comunhão com Deus e o meu irmão também vive em comunhão com Deus, certamente nós teremos comunhão uns com os outros. Muitas vezes as pessoas não vivem em comunhão com Deus. E é por isso que não querem viver em comunhão comigo, com você. Quando você vê uma pessoa que vive falando mal de você por aí, quando você conhece uma pessoa que vive te difamando por aí, quando você conhece uma pessoa que fica sabendo que uma pessoa não quer estar próximo, não quer viver em comunhão com você, tenha certeza de uma coisa, ela também não está em comunhão com Deus. Porque é impossível a gente viver em comunhão se a gente não tiver em comunhão com Deus. Pode ser tudo, menos comunhão. Pode ser uma amizade de fachada, menos comunhão. Porque comunhão é a gente saber que todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós somos de carne e osso. E tem muita gente por aí, querido, que a demora é você virar as costas. Muitas vezes sorri, brinca, te abraça. E eu confesso a você, um dos desafios da fé cristã é você suportar. É você entender também que você tem falhas. É por isso que nós temos que suportar. É por isso que Jesus pega 12 pessoas complicadíssimas para trabalhar o caráter delas. Para que elas possam agora viver juntas, entendendo que cada um tem seus pontos fracos, mas que no final das contas todos irão se acertar. É isso que nós temos que entender, suportando uns aos outros. E eu fico feliz, sabe, porque Deus tem colocado em meu caminho pessoas que têm comungado desse mesmo pensamento. Diante de vocês aqui está um ser humano, e eu não sou hipócrita de dizer para vocês que é fácil, porque não é. Mas Deus tem trabalhado isso na minha vida, e eu tenho dito ao Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está trabalhando isso na minha vida. Porque viver em comunhão não é só eu estar cobrando do meu irmão, é Deus também colocando muita coisa da minha vida no lugar. É dizer, aprenda a suportar o seu irmão. Ah, irmãos, como é maravilhoso a gente ler, por exemplo, as cartas de Paulo aos Coríntios. Pense numa igreja complicada. Pense numa igreja difícil. O povo de Coríntios falava mal de Paulo porque Paulo não queria nem receber os proventos da igreja. Você já pensou? Hoje tem muita gente que critica o pastor porque tem um salário, porque tem um carro, porque tem uma casa para morar. Na época de Paulo, Paulo não queria receber. Paulo trabalhava, Paulo disse, trabalho de dia e de noite para não ser pesado, meu irmão. Paulo era um profissional, um fazedor de tendas. A história diz que a vida de Paulo era vender tendas, junto com Áquila, com Priscila. Paulo era um profissional na arte de fazer tendas. E diz a Bíblia que Paulo, por não querer receber ofertas da igreja, a igreja lhe criticava por isso. Você já pensou? Se recebe, critica. Se não recebe, critica. Se tem, fala mal. Se não tem, fala mal. Mas a Bíblia fala que Paulo
procurava tratar essa igreja como filhinhos. Filhinhos. Eu pergunto a você, será que Paulo era de metal? Será que Paulo era de prata, de ouro? Paulo era feito de um material diferente de mim, de você? Não, Paulo era de carne e osso. Carne e osso. Mas Paulo aprendeu a suportar, porque o verdadeiro amor nos leva a ter comunhão com Deus e, consequentemente, essa comunhão se estende aos nossos irmãos. Paulo olhava para eles e entendia que eles precisavam amadurecer. É isso que está faltando em muita gente. É entender de que evangelho não é ir para a igreja, participar do conjunto, do coral, da mocidade, não. Evangelho é uma prática diária, de cada dia eu crescer, amadurecer. Não é ficar crente manhoso, crente cheio de dedo, crente cheio de pra que isso. Se eu não falar com você, você não fala comigo. Se você não fala comigo, eu não quero graça com você. Se você fez alguma coisa que eu não gostei, eu já fecho a cara. E aí eu vou para a igreja como se nada tivesse acontecendo, como se eu pudesse levar minha vida espiritual dessa forma, empurrando minha vida espiritual com a barriga. Vida cristã é para cada dia eu melhorar. Você pisou no meu calo hoje, tem problema não. Eu vou pedir a Deus, Senhor, me ajude a suportar, porque meu irmão é falho, eu também sou. Eu já pisei no calo de alguém um dia também. E eu tenho que a cada dia melhorar. É dizer, Deus, olha, ele me machucou, mas o Senhor me dê da sua graça para que eu possa superar isso, para que eu possa abraçá-lo sem falsidade, para que eu possa dizer para ele, olha, eu quero estar junto de você, mas não é com falsidade não, com hipocrisia não. É isso que a gente tem que entender, porque evangelho é mudança de caráter, de transformação de vida. Isso é algo progressivo, porque se eu estou na igreja só fazendo número, eu estou perdendo meu tempo. É por isso que a Bíblia fala que essa igreja de Atos é uma igreja que crescia, porque era uma igreja que colocava em prática aquilo que Davi disse. E é bom entender que Davi escreve o Salmo 133, vendo na prática o que acontecia em Judá. O reino do norte se juntando, se entrelaçando com o reino do sul. As pessoas vinham adorar a Deus, estava ali o pátio do templo cheio de peregrinos. E eles cantavam, ó quão bom e quão suave é, o cântico de romagem. Da mesma forma que a gente abre a harpa cristã e canta, o povo de Israel cantava o Salmo 133. E isso era um cântico que se entrelaçava com a prática, com as atitudes desse povo. E não tão somente cantar da boca para fora, é cantar o que viviam. Eles cantavam o que era colocado em prática. E Davi era um homem, é por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus olhava para Davi e não via nesse homem desejo de vingança, porque eu talvez no lugar de Davi, na primeira oportunidade que tivesse, eu matava Saul, mas a Bíblia fala que Davi sempre tinha uma reação diferente. Você vê Absalão, o que Absalão fez com Davi, o próprio filho, tramar a morte do pai, chamar Aitofel, mandar Aitofel ir caçar o pai, ouvir os conselhos de Aitofel. Diz a Bíblia que Absalão pegou as mulheres do pai, colocou na varanda do palácio e teve relações com as mulheres do pai, o povo de Israel passando e vendo aquilo. Veja que coisa absurda um filho fazer com isso com o pai. Mas a Bíblia fala que quando Davi fica sabendo que Absalão está tentando tomar o reino e Joabe prepara o exército e vai atrás de Absalão, a primeira coisa que Davi manda dizer a Joabe é o seguinte: não mate meu filho, não mate Absalão, ele é meu filho. E quando ele recebe a notícia que Absalão não estava mais vivo, diz a Bíblia que Davi começou a chorar. Era um choro compulsivo. A Bíblia fala que Israel se comoveu com o choro de Davi pela morte do seu filho. Agora o que é que Absalão fez com Davi? Mandou matar o próprio pai. Teve relacionamento com as mulheres do próprio pai. Mas a Bíblia fala que Davi disse: meu filho Absalão. Davi chorava dentro do palácio gritando: meu filho Absalão, você morreu, Absalão, meu filho Absalão. Talvez eu, no lugar de Davi, dissesse: aquele filho desgraçado, miserável, aquilo é um amaldiçoado, foi bem feito para ele.
Eu vou dar um troféu a Joabe quando chegar por ter matado aquele desgraçado. Mas Davi chorava dentro do palácio dizendo: meu filho Absalão. Davi chorou a morte de Saul, seu maior inimigo. O que é isso? Era um homem que procurava viver a comunhão, o amor, não se gloriava da morte do inimigo. Muitas vezes eu estou me gloriando com os fracassos, com as falhas do meu irmão. Davi, diz a Bíblia, que chorou a morte de Saul, chorou a morte de Absalão, seu filho, que tramou a morte do próprio pai. Vida cristã é uma vida de aprendizado a cada dia. Há dias atrás eu conversava com o pastor Técio e ele me disse algo que marcou muito a minha vida, e eu tenho feito isso na minha vida constantemente. Eu fiquei tão feliz com aquilo que ele me disse. Ele disse: olha, Ibe, eu escutei uma mensagem sobre perdão e eu resolvi perdoar fulano. Eu resolvi perdoá-lo. E quando eu encontrei ele, eu disse: venha cá, venha lá, venha me fazer uma visita. E a pessoa veio. Eu fiquei tão feliz quando eu vi isso do pastor Técio. Sabe por quê? Vida cristã, queridos, é uma vida assim. É uma vida de ler a palavra e colocar isso em prática. Não vá pensar porque é pastor Técio, porque sou eu, porque é pastor fulano. Não, todos nós temos que evoluir nisso. Vida cristã é uma vida progressiva, é uma vida de crescimento. Não adianta ler, falar de comunhão, falar de amor e isso ficar só nas páginas da Bíblia. Isso tem que entrar na minha prática diária de vida. Não adianta. Não adianta eu estar aqui falando de coinonia, falando de união, quando eu quero ver a desgraça do meu irmão, quando eu quero distância dele. Não. Porque não sou eu que vai separar o joio do trigo, não é você. A Bíblia fala que um dia o Senhor da eira virá. E Ele é quem vai separar. Ele é quem vai dizer quem é joio e quem é trigo. Agora eu e você temos que trabalhar para ser trigo. Quem quiser ser joio, que seja. Agora eu e você temos que trabalhar para que a cada dia nós possamos viver em união. Abraçar é fácil? Não é. Eu disse e repito, eu seria muito hipócrita aqui de dizer a você: ah, é maravilhoso abraçar aquele que está com uma faca, um punhal cravando nas tuas costas, falando mal de você por aí. É fácil? Não é. Mas vida cristã é isso. Você acha que é fácil orar por aquele que te persegue? É fácil coisa nenhuma. Amar quem te odeia? Não é fácil, mas vida cristã é isso. Vida cristã é isso, é viver isso na prática. É a cada dia dizer: Deus, eu quero crescer, eu quero aprender com Jesus. Eu quero a cada dia viver esse evangelho na minha vida, na prática. Não adianta eu estar vivendo um evangelho de falácia. Pregar o evangelho, não se impressione, todo mundo prega. Satanás conhece a Bíblia 10 vezes, 100 vezes mais do que eu e você. Quando você vai ver a tentação de Jesus no deserto, Satanás usou a palavra, foi dentro da palavra. Ele conhece a Bíblia mais do que eu e você. Agora o que nós temos que a cada dia colocar em prática é a união, é a comunhão. É dizer: meu irmão, vem cá, eu te amo. Mas rapaz, ele fez isso comigo, não tem problema. Eu o amo do mesmo jeito. Mas rapaz, se ele não gosta de você, é problema dele. Mas o evangelho manda eu amá-lo. A Bíblia fala que eu tenho que orar pelo meu inimigo, quanto mais pelo meu irmão. É problema dele se ele não quer. Eu sei que o evangelho na minha vida tem que fazer efeito, tem que mudar. E isso tem que partir de mim e de você. Não adianta só apontar o dedo e dizer: aquele irmão ali, o culpado é ele não quer conversa. Não, é partir de mim e de você. Ó, quão bom e quão prazeroso é que os irmãos vivam em união, vivam unidos. É isso que eu e você temos que trabalhar a cada dia. É por isso, irmãos, que eu confesso a você, eu tenho certa dificuldade em ouvir certos tipos de evangelho que eu vejo por aí. Eu tenho dificuldade. Eu sou muito sincero a você, não vou aqui ser hipócrita não, eu tenho muita dificuldade. Quando eu vejo gente falando de amor, falando de união, e na prática isso não funciona. É tudo conversa para boi dormir. Eu tenho dificuldades. Eu tenho dificuldades.
Pessoas que passam por você, você cumprimenta com a paz, não está nem aí, nem responde. Pessoas que passam por você e não te consideram como irmãos na fé, se acham superiores, melhores do que você. É por isso que a cada dia eu tenho dito, ainda ontem aqui, aliás, sábado eu falava isso com um grupo de irmãos, pastores, evangelistas. E eu dizia isso: olha, irmãos, nós temos que acabar com essas coisas. Nós temos que amar os nossos irmãos, independente da placa da igreja, independente da denominação, nós temos que amá-lo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Fora disso, é evangelho de falácia. Você pode pregar de rodar, de pular, de profetizar, de falar em línguas estranhas. Você pode falar e fazer o que você quiser. Mas evangelho é prática. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu estou perdendo o meu tempo. A igreja de Éfeso foi chamada a atenção por isso. Uma igreja doutrinária, bem verdade. Uma igreja que evangelizava, bem verdade. Uma igreja que colocava à prova os falsos apóstolos. Mas cadê o primeiro amor? Cadê a koinonia? Cadê a união? Cadê o congraçamento? Cadê o amor fraternal? De dizer, meu irmão, vem cá, não tem problema não, eu te abraço, eu amo você, vem cá, você é meu irmão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E essa era a imagem que Davi via. Eu fico imaginando a alegria de Davi quando viu o reino do norte junto com o reino do sul. Aquela multidão adorando a Deus, um povo que passou tantos anos separados. Tantas barreiras foram levantadas. Há pessoas que fazem questão de levantar muros. Muros! Olha, meu irmão, aquela igreja ali, tenha cuidado, viu? Tenha cuidado, não se junte com aquele povo, não. Pessoas que trabalham para levantar muros e ainda dizem que são crentes. Ainda dizem que servem ao Senhor. Vida cristã, meu irmão, não se engane, é uma vida de prática diária. Procure viver o que você prega. Eu tenho que procurar viver o que eu prego. É abraçar as pessoas, é amar as pessoas, é viver em união. É dizer, meu irmão, conte comigo em oração. É estarmos juntos para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque não se engane, não. O mundo aí fora está de olho na gente. Quantos amigos meus que já olharam e disseram, ô Ibe, não é todo mundo crente? Por que essa divisão? Não é todo mundo crente? Por que fulano aí não fala Beltrano? Por que fulano não cumprimenta o outro ali com a paz do Senhor? Até o não crente percebe isso. Porque a palavra diz uma coisa e muitas vezes a gente está vivendo outra completamente diferente. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Vamos viver essa união a cada dia. Vamos estar sempre alicerçados no primeiro amor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, meu querido. Foi para isso que o Senhor nos chamou, minha querida. Independente da sua igreja, independente da sua denominação, nós estamos aqui. E temos que viver em união. Você pode estar num quartel, eu estou em outro. Mas o general é Jesus Cristo, é um só. E nós temos que viver essa palavra na prática. Se estamos pregando aquilo que a gente não vive, sabe o que é que nós somos? Fariseus. Fariseu é assim, coloca um peso bem grande nas costas dos outros e na dele ele não quer carregar. Se estamos pregando aquilo que a gente não vive, somos apenas fariseus. E só isso, não passamos disso. Mas nessa manhã o Senhor nos conclama a vivermos na prática essa união. A igreja primitiva não tinha rádio, não tinha televisão. A igreja primitiva, a igreja lá do primeiro século, ninguém sabia, não sonhava, não existia nem em sonho a internet. Não existia os meios de comunicação que se existe hoje. Mas essa igreja colocou em prática algo que trouxe um crescimento assombroso dentro da igreja.
a união fraternal. Eram unânimes em tudo, no partir do pão, nas orações. E a Bíblia fala que Deus ia acrescentando as pessoas naquela comunidade cristã. Porque as pessoas viam a diferença. Rapaz, esse povo é diferente. Com esse povo a história é outra. Com esse povo aqui a gente vê algo que a gente nunca viu em religião nenhuma do mundo. A união. Vamos juntos viverem unidos. Vamos juntos colocar em prática o que diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos viver unidos. Entendendo que se eu não tenho comunhão com Deus, eu também não posso ter comunhão com meu irmão. Agora, quando eu vivo em comunhão com Deus, eu vivo em comunhão com meu irmão. Independente da igreja, independente do quartel que ele esteja, até dentro da minha igreja, eu tenho que viver em comunhão com meu irmão. Porque se eu não vivo em comunhão com ele, significa dizer que eu também não estou em comunhão com Deus.